Você vive como se carregasse uma corrente invisível no pescoço. Anda, respira, até sonha, mas tudo parece pesado. Como explicar o vazio que se arrasta mesmo quando tudo parece normal? E por que, apesar de tanto esforço, o fluxo da riqueza permanece trancado como se houvesse um cadeado escondido no invisível? Hoje você vai atravessar esse véu, porque há uma chave espiritual, esquecida pela maioria, enterrada nas palavras de um rei que ousou pedir o impensável: Salomão, um jovem diante de Deus e do destino. Um pedido, uma oração, um código. Napoleão Hill não escreveu sobre Salomão diretamente, mas falou da mesma estrutura oculta. A riqueza começa com um desejo ardente, cristalizado numa fé absoluta. E essa fé, esse campo vibracional invisível, se alinha diretamente com o que Salomão fez naquela noite em Gibeon. Fica comigo até o fim, e você não só entenderá como replicar isso, como sentirá o momento exato em que o cadeado estala. Tudo começou no deserto, um lugar seco, interno. Salomão acabava de assumir o trono, jovem, inexperiente, vulnerável. Mas ali, naquela noite em que o mundo dormia, ele se conectou com o universo de forma que poucos ousam. Não pediu ouro, nem vingança, nem vitórias. Pediu discernimento. Pediu clareza para governar. E essa vibração ativou um código que está oculto nas entrelinhas do capítulo 3 de 1 Reis. Porque, ao pedir sabedoria, Salomão pediu a raiz da liberdade. E quem busca a raiz, recebe também os frutos. Hill chamaria isso de transmutação do desejo em propósito. É quando você pega o que quer, queima tudo o que é vaidade e ego, e transforma em energia que serve algo maior que você. Foi o que Salomão fez. A oração não foi um pedido, foi um alinhamento, uma sincronia. Ele entrou na frequência da abundância sem nem falar em dinheiro. E aqui está o detalhe sombrio. A maioria das pessoas está presa em um labirinto interno. Pedem coisas superficiais, sem entender a mecânica espiritual da vibração. Oram por alívio, não por propósito. Pedem fuga, não missão. E por isso ficam estagnadas, mesmo quando gritam aos céus. Você só se liberta quando entende que a chave não está no que você deseja, mas no porquê você deseja. Quando o seu pedido carrega propósito, o universo ouve. Quando vibra alinhado ao fluxo divino, o invisível começa a se mover. A energia muda, a realidade responde. Essa é a corrente dourada de que falava Hill. A fé é o estado de vibração mais poderoso que um ser humano pode acessar. Fé não é espera passiva, é disciplina energética, é posicionamento vibracional. Salomão demonstrou isso. Ele não pediu para si, ele pediu para servir. E isso acionou um código. Você também tem um trono, não externo, mas interno. Seu reino é sua mente, seu povo são seus pensamentos. E sua oração, se for sincera, se for limpa, se for ardente, pode abrir os mesmos portais. A oração de Salomão é um modelo de realinhamento. Não é fórmula mágica, é mapa. E é sobre isso que vamos falar, porque quando você entende isso de verdade, a riqueza não vem como prêmio, ela vem como consequência. Salomão estava em Gibeão, não por acaso. Aquele era o maior dos lugares altos, o ponto de encontro entre o visível e o invisível. Ele ofereceu 1000 holocaustos. 1000. Um gesto simbólico? Não. Um sinal de intensidade, uma declaração vibracional. Era como se dissesse: não aceito viver uma vida rasa. E naquela noite, Deus apareceu. Napoleão Hill ensinou: a intensidade emocional por trás de um desejo determina sua força magnética. O gesto de Salomão era desejo encarnado em ação. Nada de palavras vazias. Ele se posicionou com energia, com poder, com disciplina espiritual. E esse tipo de posicionamento é raro hoje. As pessoas falam muito, mas poucos oferecem seus 1000 holocaustos, seu tempo, sua atenção, sua renúncia. Você quer riqueza?
Então se pergunta, quantos altares você ergueu na sua vida interna? Quantas vezes você transformou distração em foco, medo em movimento, ego em missão? Porque Salomão estava só, mas não estava perdido. Estava em silêncio, mas não estava passivo. Ele vibrou em gratidão pelo que ainda não tinha, pela sabedoria que não possuía, pelo propósito que ainda não compreendia. E essa é a chave. Gratidão antecipada, fé ativa, postura de quem já recebeu. Isso muda a frequência do universo ao seu redor. A Bíblia diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas pedir não é suplicar, é declarar. É alinhar-se ao campo de criação com clareza. Salomão entendeu isso, e foi nessa frequência que ele pediu. A oração dele é um espelho. Reflete o que vibra em você. Quando suas palavras são moldadas pelo propósito, o invisível responde. É por isso que, naquela noite, Deus não apenas ouviu, ele se agradou, ele se moveu. E isso não foi sorte, foi sintonia. Salomão não pediu riqueza, mas recebeu. Por quê? Porque seu pedido tocou um princípio universal. Quando você alinha sua energia com um propósito maior, os recursos vêm como extensão da missão. O universo não financia ego, mas sempre patrocina clareza com entrega. Napoleon Hill dizia: você é recompensado não pelo que deseja, mas pelo que entrega em troca. Salomão entregou disposição para governar com justiça, entregou sua vaidade, entregou sua ilusão de controle e, em troca, recebeu sabedoria, poder e riquezas como o mundo jamais havia visto. E aqui está a inversão fatal que te mantém preso. Você pede pelo que quer, mas resiste a quem precisa se tornar para receber. Quer o prêmio sem o processo, mas Salomão pediu para se tornar, e isso muda tudo. Entenda isso. A oração dele é um portal, uma fórmula espiritual. Ele diz: dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. Um coração entendido, não um intelecto afiado. Coração, vibração. Ele queria sentir como rei antes de reinar, ser antes de ter, vibrar antes de colher. E o que você faz? Pede dinheiro, mas seu coração está pesado, sua mente dispersa, sua energia contaminada. Nada flui porque você ainda não queimou seus falsos desejos no altar do propósito. Quer virar essa chave? Comenta agora: eu confio, e mostra que você está comprometido com a transformação, não com a ilusão. Aproveita e se inscreve no canal, porque nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais esse código oculto de riqueza e sabedoria, e você não pode perder. O coração entendido que Salomão pediu não é só sensibilidade, é discernimento espiritual. É a capacidade de sentir as vibrações por trás dos fatos. Ele queria separar o falso do verdadeiro, não apenas nos outros, mas dentro de si mesmo. Isso é sabedoria. Isso é riqueza. Hill traduziria isso assim: discernimento é ver o invisível nos movimentos do visível, porque todo obstáculo tem uma causa oculta. Toda pobreza tem uma raiz vibracional. Toda escassez é fruto de uma decisão inconsciente não confrontada. Você precisa entender: a oração de Salomão não foi ouvida apenas por Deus. O universo inteiro se curvou à vibração que ele acessou. Por isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, porque ativou um campo energético que magnetiza recursos. E esse campo só é acessível por quem lidera de dentro para fora. E agora vem a verdade que fere. Você não lidera sua própria mente. Você vive reagindo, pulando de distração em distração, buscando atalhos, trocando propósito por prazer imediato. E depois pergunta: por que nada muda? Nada muda porque você não muda sua vibração. Nada flui porque você ainda alimenta escassez no pensamento. E enquanto isso persistir, qualquer bênção se dissolve. A oração de Salomão é mais do que palavras. É uma postura, um decreto interno. É quando você diz ao universo: estou pronto para servir.
me molda, me prepara, me envia. Esse é o campo que atrai riqueza com significado, energia com direção, liberdade com propósito. Chave 1. Vibração de propósito. A riqueza não é um destino, é um reflexo. O que você vive fora é apenas o espelho do que você vibra dentro. Salomão não buscou o trono, buscou capacidade. Não pediu trunfos, pediu visão. E por isso, recebeu mais do que qualquer rei antes ou depois dele. Napoleão Hill resumiu isso com precisão. A mente que serve a um propósito definido atrai tudo o que precisa. É a energia que cria o campo, o foco que molda o invisível, a clareza que convoca os recursos. Chave 2. Gratidão antecipada. Antes de ouvir a resposta, Salomão ofereceu, 1000 vezes, com gratidão. Isso não é mais do que devoção, é técnica espiritual. Quando você vibra gratidão por algo que ainda não chegou, você assume sua chegada como inevitável, e o universo respeita os que vibram certeza. Chave 3. Foco em transformação. A oração dele não era "me dá poder", era "me transforma em alguém capaz". E aqui está o segredo mais ignorado da lei da atração. O que você quer só vem quando você vibra o ser equivalente. Salomão pediu para se tornar, não para apenas receber. E você? Ainda pede para ter, sem se comprometer em ser. Chave 4. Posicionamento interno. A Bíblia diz que Salomão se levantou no fim da visão e se prostrou diante da Arca da Aliança. Ele sabia. Sabedoria recebida exige ação. Quem recebe visão precisa caminhar em direção a ela com disciplina, energia e reverência. Quer destravar o fluxo de riqueza? Começa se tornando quem você precisa ser para carregá-la, com vibração limpa, com mente clara, com propósito ardente. Chave 5. Silêncio estratégico. Antes da oração, Salomão não pediu conselhos, não buscou afirmação externa. Ele foi ao altar em silêncio, porque algumas respostas só surgem quando você para de procurar barulho e começa a ouvir o que vibra por trás do que sente. Napoleão Hill reforça: as grandes decisões nascem do silêncio disciplinado, não do desespero, não da comparação, mas do recolhimento interno. No silêncio, Salomão encontrou clareza, e essa clareza gerou direção. Chave 6. Aliança energética. Ao acordar da visão, Salomão ofereceu mais sacrifícios e fez um banquete para todos os seus servos. Ele selou o ciclo, repartiu o que havia recebido, porque quem realmente acessa a abundância, compartilha, e isso fortalece a frequência. Hill chamaria isso de mastermind espiritual. Quando você se conecta com outras consciências numa vibração de serviço e expansão, o universo libera mais energia, mais poder, mais recursos. Chave 7. Julgamento sem ego. Logo depois da oração, Salomão é testado. 2 mulheres, um bebê, um conflito impossível. Mas ele não julga com pressa, nem com emoção. Ele observa, ele sente, ele propõe o corte do bebê e ali revela quem vibra a verdade. Esse episódio é símbolo, porque a verdadeira riqueza não é decidir com pressa, mas enxergar o que está oculto nos detalhes. Discernimento é o maior ativo de um líder. E você? Quando é testado, reage ou discerne? Foge ou enfrenta? O fluxo da riqueza exige isso. Sabedoria emocional, clareza energética, posição firme e espírito alinhado ao propósito eterno. Chave 8. Fé como ação vibracional. Fé não é crença passiva, é movimento com base no invisível. Quando Salomão faz sua oração, ele não espera sentado,
Ele já começa a reinar com base na sabedoria que ainda nem se manifestou. Isso é fé operando em alta vibração. Napoleon Hill afirma: a fé é o elixir mágico que transforma a vibração espiritual em realidade física. Não basta acreditar, é preciso agir como quem já recebeu. Vibração gera forma, forma gera manifestação. Chave 9. Desapego da recompensa. O pedido de Salomão não veio condicionado a receber nada. Ele não disse: me dá sabedoria e então eu serei fiel. Ele já era. Ele já entregava. A vibração dele era autêntica, desprendida. E por isso a resposta veio multiplicada. Aqui está um segredo fatal. Enquanto você desejar com apego, bloqueia o fluxo. O universo responde à vibração limpa, não à barganha. Chave 10. Integração total. Após tudo, Salomão não virou outro homem. Ele apenas integrou. Tornou-se mais inteiro, mais sintonizado. Porque o verdadeiro milagre não é mudar sua identidade, mas lembrar quem você já é antes da dor, antes da dúvida, antes da escassez. O universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você é em essência. E Salomão despertou essa essência com um pedido que transmutou o invisível. Você também pode. Talvez agora você perceba, não foi a oração que trouxe riqueza, foi a vibração por trás dela. Salomão acessou um campo onde os desejos deixam de ser caprichos e se tornam convocações. Um lugar onde a fé se move com disciplina e a gratidão antecede o milagre. Napoleon Hill deixaria isso claro. Você não conquista a riqueza com força bruta, mas com um alinhamento total entre pensamento, emoção e propósito. A mente precisa saber, o coração precisa querer, o espírito precisa concordar. E só então o universo responde. Eis o ponto de virada. Salomão pediu sabedoria para governar e recebeu poder para transformar. Sua vibração criou um campo magnético que atraiu não só ouro, mas respeito, influência, paz. Porque ele não pediu para consumir, pediu para construir. Você também está orando. Todos estão. Mesmo em silêncio, sua vibração é um pedido constante. Mas o que ela está dizendo? Me salva ou me molda? A chave final é simples e brutal. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E se ainda vive cercado de escassez, de estagnação, de caos, talvez sua oração esteja carregando o código errado. Mude sua vibração, reescreva seu pedido, alinhe sua energia com o que constrói, serve, expande. E se isso está fazendo sentido, comenta agora "Eu confio" e mostra que você está pronto para mais. Aperta também o botão de se inscrever, porque o que vem a seguir vai mergulhar ainda mais fundo nos códigos de Salomão, Hill e da sabedoria que liberta. A oração de Salomão não foi apenas atendida, foi honrada, porque ela rompeu o padrão humano de pedir pelo que brilha e ignorar o que sustenta. Ao escolher sabedoria, ele tocou a arquitetura do universo, e o universo respondeu com tudo. Agora é a sua vez de encarar o espelho. Você continua tentando manipular a realidade com um desejo raso, ou vai finalmente queimar sua vaidade no altar do propósito? Porque aqui está a lei brutal. Quem busca sabedoria, governa a própria vida. Quem busca apenas riqueza, torna-se escravo dela. Napoleon Hill avisou: o que você conquista sem propósito, o destino leva de volta. Já viu isso acontecer? Pessoas que chegaram lá e perderam tudo? É porque o campo não sustenta o que foi construído fora de alinhamento. A oração de Salomão é um modelo da reconstrução interna. O momento em que você para de buscar atalhos e começa a cavar poços profundos, internos,
espirituais. Ele pediu para ver com clareza, para julgar com verdade, para liderar com honra. E você? Pede o quê? Essa é a caverna que você tem evitado. Entrar nela é enfrentar o ego, a pressa, a carência. É reconhecer que o que falta fora é reflexo do que está desalinhado dentro. Mas quando você entra, algo muda. Você sente. A energia muda, a mente silencia, o coração aquece. E então, você pede. Mas não mais para ter, você pede para se tornar. Esse é o ponto de virada que destrava tudo. Agora você entende. A corrente invisível que te prendia sempre esteve dentro. Ela não era falta de dinheiro, de oportunidade, de sorte. Era falta de alinhamento. Era a ausência da vibração certa. Você não era fraco, só estava fora de sintonia com seu próprio trono. Salomão não nasceu pronto, ele se tornou. E se tornou porque ousou pedir o que quase ninguém tem coragem: discernimento, propósito, clareza. Enquanto todos corriam atrás do ouro, ele cavava no espírito. Enquanto todos competiam, ele silenciava. Enquanto todos gritavam seus desejos, ele sussurrava a sabedoria. E lembra da corrente dourada do início? Ela não te prende, ela te conecta ao propósito, à sabedoria, à liberdade real. Inscreva-se, curta, porque essa foi só a primeira chave. E o que está por vir vai te arrebatar ainda mais fundo nesse mapa de sabedoria esquecida, onde Salomão encontra rio e o invisível responde. Que Deus abençoe você.